Filipenses capítulo 4, versículo de número, a partir do 10. A Bíblia fala de Elohim, Pai. Ela cita isso só na Brit Hadashah 12 vezes. Olha lá. Elohim, Pai. Então, por exemplo, um texto diz assim: Elohim, Pai de nosso Senhor Yeshua. Texto, né? Essas formas aparecem 12 vezes na Bíblia. Elohim, o Pai. Quem é Elohim? Né? Versão tradicional, Deus. Quem é Elohim? Elohim é o Pai. Amém? Querido, todo texto que alguém quiser colocar outra divindade no lugar de Elohim, ou colocar Elohim igual a outra divindade, esse texto tem problema, esse texto está mal traduzido, está mal interpretado. Porque não existe. Amém? Isso é problemas que estão criando coisas. E é até incoerente que Êxodo capítulo 20, a gente viu aí numa aula passada, o Eterno diz: não terás outros deuses diante de mim. E ele não diz diante de nós, no plural, como se já houvesse mais de um com ele. Ele diz diante de mim. Mim é singular. Mim fala de uma pessoa somente. E o Eterno diz: não terás outros diante de mim. Amém? Eu poderia citar aqui, né, um caminhão de texto, onde sempre o Eterno está falando no singular, uma pessoa, ou primeira pessoa. É muito comum ele dizer: eu. Exemplo, lá no livro de Shayahu, ele diz: eu, o Eterno, sozinho criei todas as coisas. Não havia comigo Deus nenhum, porque antes de mim, Deus nenhum se formou. É antes de mim, não é antes de nós. E ele diz: e depois de mim, singular de novo, Deus nenhum haverá. Então, quando eu pego, mesmo na Brit Hadashah, falando de Elohim, o Pai, 3 vezes. Elohim e Pai, 14 vezes. Elohim, nosso Pai, 14 vezes. Elohim, o Elohim, olha lá, o com artigo, tá? Eu pus ali entre parênteses Elohim, é porque na sua Bíblia vai estar Deus, né? Então vai estar lá, o Deus, o Elohim, tá? 31 vezes, mas eu quero fazer uma observação aqui. Primeiro, aparece 31 vezes, mas 2 vezes temos um problema com ele. Primeiro, está em 2 Coríntios 4:4, onde o Deus está falando do Deus desse século. Então não é o Eterno. Então fica 30. E o outro texto é o Elohim, que está em Hebreus 1:8. Nesse texto aí, ele está errado. Tá? Não está lá na Bíblia, mas está errado o O. Porque lá seria o Elohim. Tá? E não o Elohim como se fosse artigo. É ali uma exclamação. Tá? Mas na Bíblia sua está como se fosse artigo. Está errado lá. Tá bem? Então, seja, eu tenho aqui aproximadamente 12, 15, 29, 43, com mais, né? 72, né? Porque vai ser 29. 72 textos onde eu tenho, só na Brit Hadashah, onde eu tenho Elohim falando somente do Eterno. Amém? Irmãos, aqui eu só fiz uma seleção simples para a gente. Se eu for pegar com mais detalhe, com mais minúcia, vai... Tá? Então conclui. Chega para o teu irmão e pergunte para ele: quem é Elohim? Diga para ele, de acordo com a Bíblia, ele é o Pai de nosso Senhor.
Quem é Yeshua? Irmão, a Bíblia diz, eu não pus esse texto nesse conjunto aí, mas a Bíblia diz assim, para nós que cremos, quem diz isso é Shaul. Para nós que cremos, há um só Elohim. Quem é ele? O Pai de nosso Senhor Yeshua. Benção? A gente tem que entender que nós temos muitos problemas aí, querendo transferir a adoração que pertence ao Eterno para a sua criatura. Talmidim Music, a sua rádio judaica.